paz com vocês? Acredito que sim, né? Então é um prazer estar com você aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Hoje especificamente sobre o texto que está em Eclesiastes, capítulos 5, 6, 7 e 8, ok? Então o texto de Eclesiastes é um texto bastante antigo, né? É um texto onde os estudiosos bíblicos falam que ele pode datar entre 900 e 1000 a.C. e tem, como o livro do Velho Testamento, uma origem massorrética, ou seja, foi passado por tradição oral e depois foi redigido. O pensamento do livro está associado ao rei Salomão, então acredita-se que o pensamento, a lógica, né, o ensinamento vem diretamente do rei Salomão. Então, nos capítulos 5 e 6 do livro, o escritor, o autor do livro, ele começa fazendo uma série de admoestações a respeito de guardarmos a nossa boca e guardarmos os votos que nós fazemos ao Senhor, tendo em vista que nós precisamos ter uma vida reta diante de Deus e uma vida equilibrada diante da palavra, diante dos propósitos, diante daquilo que é um homem equilibrado ante a sociedade. Por quê? Não adianta o homem viver na fugacidade da vida, na efemeridade, no tempo, colhendo os seus prazeres, porque isso, segundo o autor, vai redundar somente em vaidade. Já no capítulo 7, capítulo 8, o autor ele vai fazendo uma ressalva a respeito da sabedoria. Ele fala que aquele que vive na sabedoria, ele vai colher frutos de sabedoria, mas aquele que vive na impiedade ou na tolice, ele vai colher frutos também desse tipo de comportamento. O autor ainda faz asseverações a respeito de relacionamentos. Ele fala que o homem, quando ele encontra uma boa mulher, ele encontrou algo muito bom, mas quando ele encontra uma má mulher, ele conseguiu uma confusão para a vida toda. Então é importante que, como leitor desse texto, como vivenciador desse texto, é importante buscar ter uma vida equilibrada diante daquilo que a palavra ensina, diante do que os textos ensinam. Não adianta se entregar às razões desse mundo, porque tudo isso é vaidade. Mas quando colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar, isso vai nos trazer benefícios. O texto de Eclesiastes, ele está bem alinhado com aquilo que Paulo pregou para os irmãos de Tessalônica no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, quando ele fala a respeito que os irmãos de Tessalônica devia viver quietos, no sentido de ter uma vida reta diante da sociedade, que eles trabalhassem, que não tivesse nenhuma falta e que ele pudesse mostrar para os de fora, ou seja, para os que não são da família da fé, como deve ser uma vida daquele que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus. É muito interessante que um texto escrito há tantos anos atrás traz ensinamentos conforme aquilo que Paulo passou para a igreja e que serve para nós hoje. É maravilhoso saber que o Espírito de Deus ele está nos guiando em toda a boa obra, nos dizendo como nos comportar para que nós sejamos testemunhas para as pessoas e também colhamos os frutos disso. Então, tanto o texto de Eclesiastes como o que Paulo falou estão em consonância, ou seja, a palavra de Deus está em consonância. Aquilo que Salomão falou coincide com o que Paulo falou. Coincide no quê? No que o homem deve viver uma vida íntegra, reta, alinhada, observando os princípios da palavra, não se entregando à vaidade, mas tendo Deus como sua referência e reconhecendo que a sabedoria de Deus ela é superior à sabedoria do mundo. Então, amados, o que eu deixo para você com essa reflexão é que você possa viver na sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus possa estar acima do intelecto natural, das razões naturais, porque Deus, a sabedoria de Deus é superior à sabedoria dos homens. Se nós andarmos na sabedoria de Deus, com certeza seremos dignos de honra nessa terra e também demonstradores do poder de Deus para os que são de fora da fé. Amém? Deus continue nos abençoando.